Como eu venho falando, o telhado de vidro do Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados, é enorme. Vamos focar aqui, primeiramente, nessa decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal de arquivar a denúncia contra o quadrilhão do PP, do qual ele era um dos líderes, de acordo com a acusação. Eu estava fazendo aqui pouco antes de começar o programa, porque eu escrevi muito, comentei muito a respeito desse caso e da própria movimentação ali de ministros do STF ao longo dos últimos anos, e eu estava fazendo uma cronologia dos fatos, porque às vezes a gente resume em um tweet e não marca muito a cabeça do ouvinte, do espectador, as articulações de bastidor para que um resultado como esse aconteça. Então vamos lembrar aqui que em 2017 a Procuradoria-Geral da República, sob a gestão do Rodrigo Janot, fez essa denúncia contra o quadrilhão do PP, que envolve aí Arthur Lira, Ciro Nogueira e outros. Em 11 de junho de 2019, portanto cerca de 2 anos depois, a segunda turma recebeu a denúncia, só que era uma outra composição da segunda turma, que tinha o Celso de Mello ainda no lugar que é hoje ocupado pelo Cássio Marques. Então, já naquela situação, o Gilmar Mendes e o Lewandowski votaram contra o próprio recebimento da denúncia. Mas o Luiz Edson Fachin, a Carmen Lúcia e o então decano Celso de Mello, então membro mais antigo da corte, defenderam o recebimento da acusação formal. Então, foi recebido. Aí, estamos falando, repito, junho de 2019. Naquele mesmo mês, 6 dias depois, saiu uma notícia na imprensa local lá do Piauí, que o senador Ciro Nogueira, um dos alvos dessa denúncia recebida, rasgou elogios ao Cássio Nunes Marques, que na época era vice-presidente do TRF1. Foi durante uma solenidade de homenagem ao então desembargador Cássio. E ele disse, aspas, nosso Cássio, eu passo um parênteses, porque eu sempre ironizo o Cássio Marques como nosso Cássio do Centrão, em razão dessa declaração do Ciro Nogueira. Aspas, nosso Cássio é uma figura respeitadíssima no mundo jurídico hoje, tenho certeza que vai chegar a tribunais superiores, ou STJ ou Supremo. É uma figura muito querida e respeitada. Fecho aspas. Então, já havia um lobby do Ciro Nogueira para que o seu conterrâneo chegasse a um tribunal superior. Ele acabou conseguindo mais tarde, no governo Bolsonaro, que chegasse à mais alta corte do país. Em junho de 2020, ali no ano seguinte, o Gilmar Mendes pediu vistas no julgamento de um recurso da defesa, dessa turma aí do quadrilhão do PP, contra o recebimento da denúncia. O que isso significa? Que o Gilmar Mendes pediu mais tempo para analisar o caso, quando já havia ali voto do Fachin contra a aceitação daquele recurso da defesa. É por isso, inclusive, que eles alegavam que não eram réus e tal, porque houve o recebimento da denúncia, mas a defesa logo apresentou ali recursos contra a própria abertura da ação penal. Então isso ficou pendurado porque o Gilmar Mendes pediu um tempo. Passando mais um pouquinho de tempo ali, eu estou vendo os números, né, mês 9, setembro, outubro, né, setembro, 29 de setembro de 2020, teve a reunião na casa do Gilmar Mendes que selou a escolha de Cássio Nunes Marques para ocupar a cadeira do Celso de Mello no STF. Isso foi noticiado pela imprensa. O jornalismo de bastidor apontou, inclusive, que o Bolsonaro se disse confiante na harmonia entre os poderes e avalizou a indicação do Cássio Marques. Então, o presidente da República consultou ali o Gilmar e também o Toffoli, como apareceria depois, para que essa indicação tivesse ali uma concordância desses membros do Supremo Tribunal Federal. Dia 1º de outubro de 2020, o Bolsonaro indicou o Cássio Nunes Marques. No dia 3, 2 dias depois, um jantar reuniu o Bolsonaro e o Cássio Marques na casa do Dias Toffoli, ministro do Supremo, na noite de sábado, né, para festejar a indicação. Aí houve aquele flagra do abraço do Bolsonaro e do Toffoli, o que, obviamente, ilustra um estelionato eleitoral do Bolsonaro, que se posicionava retoricamente em 2018 contra o PT, contra os homens do PT no próprio STF. Então eles estavam festejando aquela indicação que nem sequer estava aprovada pelo Senado ainda. No dia 13 de outubro, o Celso de Mello se aposentou. No dia 21 daquele mesmo mês, o Senado aprovou a indicação do Cássio Marques. No dia 5 de novembro, o Cássio Marques tomou posse. No dia 13 de fevereiro, agora há pouco, de 2021, o Gilmar Mendes colocou de volta lá para julgamento um outro caso
envolvendo o Ciro Nogueira, caso no qual ele havia pedido vista há 2 anos e 4 meses. Então aqui chega ao ponto que eu estou querendo mostrar. O Gilmar Mendes pede vista, aguarda que um apadrinhado pelo Ciro Nogueira do Centrão ocupe a vaga do Celso de Mello, que estava formando maioria contra a patota dele, ele e Lewandowski. Então ele traz de volta esses casos quando há uma nova configuração na segunda turma. Não só esse caso do Ciro Nogueira, que me parece que ainda está para ser pautado, mas também esse caso da denúncia contra o quadrilhão do PP. E aí agora, né, no dia 2 de março, ontem, a segunda turma arquivou a denúncia contra Arthur Lira, Ciro Nogueira e outros, que faziam parte, repito, desse quadrilhão do PP acusado pela Procuradoria-Geral da República. Vocês estão entendendo que há uma articulação para que tenha esse resultado. Você há um pedido de vista que é segurado durante muito tempo, às vezes até anos, e aí vem uma indicação que é apadrinhada por aquele que foi alvo da denúncia recebida por uma configuração anterior da turma, e isso é pautado e aí se derruba a acusação. Mas, repito, teve a participação do Jair Bolsonaro nessa indicação de um ministro com um perfil diferente daquele que ele apontava na campanha que iria indicar. A indicação teve o aval desses ministros que estão votando junto com o Cássio Marques. Em vários casos, teve o caso de acesso das mensagens roubadas da Lava Jato ao Lula, teve caso de arquivamento de um processo envolvendo o Eunício Oliveira, do MDB. Então, está aí formada na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, como eu venho apontando há muito tempo, uma frente de garantia de que esses processos não vão adiante, que os condenados pela Lava Jato não serão punidos. E o Gilmar Mendes ainda aproveitou a sua decisão para atacar a força-tarefa, citando ali as mensagens roubadas da seguinte maneira, né? Não citando exatamente, mas fazendo uma narrativa em cima das interpretações que existem por aí entre os interessados sobre elas. Ele disse, aspas, as recentes revelações de diálogos, quer lícitos ou não. Veja só, o ministro do Supremo Tribunal Federal colocou lá uma consideração, lá no voto dele, na decisão dele, colocando assim entre vírgulas, quer lícitos ou não. Tipo, não importa se são lícitos ou não. As recentes revelações de diálogos, quer lícitos ou não, sugerem ainda, né, que é tudo muito indireto, né, que a apresentação da denúncia nos presentes autos era tão somente um pé de apoio para um projeto político próprio do Ministério Público que perpassava justamente essa estratégia de deslegitimação do establishment partidário para talvez no futuro, talvez, você vê, quer lícitos ou não, sugerem para talvez no futuro. Tudo isso vai se somando aí nessas ilações do Gilmar Mendes. Apresentar-se como solução. Quer dizer, deslegitimação do establishment temporário para, então, se apresentar como solução. 2 pontos. Instaurar o caos para afiançar a moralidade. Fecho aspas. Quer dizer, é tudo narrativa. Narrativa do Gilmar Mendes, mas que está lá presente numa decisão da segunda turma, num voto de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nem sequer está confirmando a licitude das provas. E não é só isso. Elas não foram devidamente autenticadas, periciadas, ficaram na mão dos quadrilheiros, dos hackers, de criminosos durante muito tempo. Só houve um congelamento, como alega a Lava Jato. A partir daquele momento não se conseguia mais manipular, mas nenhuma conferência, nenhuma garantia de que não foram manipuladas anteriormente. Mas está sendo usado para legitimar a narrativa dele. Então o que aconteceu na segunda turma do STF é aquilo que era mais do que previsto, esse libera geral, essa frente ampla pela impunidade, chegando às suas decisões finais. Quer dizer, acabando com esses processos contra aqueles políticos que têm poder. Ricardo Lewandowski, que foi indicado ao Supremo pelo Lula, Gilmar Mendes, que foi indicado no governo do PSDB, pelo Fernando Henrique Cardoso, que embora não seja aí encalacrado com a justiça, pertence ao partido
dos amigos do Gilmar, do Aécio Neves, do José Serra, desse pessoal que já foi alvo de investigações, Geraldo Alckmin inclusive, e o Cássio Marques, apadrinhado pelo Centrão e indicado pelo Jair Bolsonaro, todos esses aí com investigações a respeito, se não deles próprios, dos seus familiares.